que sabemos sobre controle mental? A própria palavra revela que se trata de controlar a mente, mas será que é possível fazer isso? Controlar a própria mente não é fácil, e vem se estudando essa ciência através dos séculos. Mas a ciência diz que é possível, e a pergunta agora é, se é possível, poderia ser feito com a de outras pessoas? Estariam os governos interessados nisso? Controlar sua mente? Se estiver, qual será a consequência disso? E qual é a finalidade? Bom, o nosso vídeo de hoje irá revelar muitas coisas a esse respeito. Desde o início da civilização, exércitos, governos e ditadores poderosos lutam para conquistar e manter o domínio sobre seus inimigos e súditos. Do uso de drogas à hipnose, incontáveis técnicas foram desenvolvidas para controlar a mente humana. Em 1953, um dos cientistas da própria CIA foi sujeitado a um experimento de controle mental por LSD. Ele acabou se matando ao pular de um prédio de 10 andares. Táticas como estas podem estar sendo usadas contra você e os seus entes queridos? A ciência está sendo subvertida para a criação de novos e assustadores métodos de manipulação comportamental? Conheça os segredos do controle mental. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. 5 de junho de 1968, Los Angeles, na Califórnia. 5 anos após o público e brutal assassinato do presidente John Kennedy. Seu irmão, Robert, é candidato à presidência. My thanks to all of you, and now it's on to Chicago and let's win this. There's a doctor in the house, I want to see him right here. Após um discurso de campanha no Hotel Ambassador, ele é baleado a queima-roupa por um homem chamado Sirhan Sirhan. Nos dias seguintes à morte de Robert Kennedy, o assassino alega não ter nenhuma lembrança dos eventos. No, I don't remember much what happened after that. You don't remember much? I don't remember. Sirhan não conseguia se lembrar. Será que Sirhan foi drogado? Ele estava sob hipnose profunda? Ele foi programado? Do you remember anything? Other than the choking and the commotion, I don't remember that. Mesmo com uma sessão profunda de regressão hipnótica, Sirhan não se lembrou de nada do atentado. Era como se alguma coisa estivesse bloqueando a memória dele. E se uma agência independente ou um governo inimigo pudesse criar seu próprio fantoche? É óbvio que esse presidente e o candidato que seria o novo presidente americano, que ainda por cima, para que não sobre nenhuma dúvida, que a morte desses dois homens foi obra dos senhores do mundo. Eles eram irmãos e tinham por sonho tirar a América da mão dessa corja e governar o país para o povo e não para eles. Indignado com a morte do seu irmão presidente, ele se candidata e, de acordo com as pesquisas, venceria com larga vantagem. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. A questão aqui é que o assassino disse não se lembrar de mais nada, ter esquecido de tudo que se passou naquele dia. Mesmo sendo feito em hipnose reversa, ainda não conseguiram descobrir nada, sugerindo que, no mínimo, um hipnólogo muito bom bloqueou suas lembranças. Mas isso não seria possível, já que ele foi preso imediatamente. A partir daí, o mundo se perguntava se era possível controlar a mente da pessoa e dar-lhe uma ordem escrota e fazê-lo cumprir e se esquecer disso. Podemos conferir que qualquer hipnólogo é capaz de dar ordem às pessoas e fazê-las esquecerem e sentirem o que eles determinarem. Vamos conferir aqui um hipnólogo pé de chinela, de beira de esquina, e vejam o que ele é capaz de fazer. Para baixo, colado, deixa eu ver, colados. Ninguém tira, colados, deixa eu ver, tá colado mesmo. Pode estar com os olhos abertos, deixa eu ver. Colado, ninguém tira. Vem aqui você, forte, colado, ninguém tira, colado.
colada. Pega o braço assim, pra cima, colada, ninguém tira, colada, com a força, colada. Vem o próximo, pode largar, vem o próximo, cara forte, você, colada, ninguém tira, colada. Pode largar, você que é forte, peraí, colada. Tenta com as duas mãos, colada. Ok? Quanto chega, Rafael? Colada. Faça força com as duas mãos, Rafael. Com as duas, colada. Mais colada, faça força, Rafael. Colada. Solta aqui agora. Tá colada? Ok? Gente, alguém quer tentar? Quer tentar com as duas mãos? Tá colado mesmo. Tenta aqui. Colado. Mais colado ainda. Pra cima. Colada. Tira aí da cadeira pra você levar pra colada. Ok? Só um minutinho agora. Atenção. Atenção. Pode falar. Colou, tranquilo, pode falar. Tranquilo. Bacana, sentiu bem? Agora, gente, o mais interessante. Você tá gostando da experiência? Tá gostando? Agora nós vamos fazer o seguinte. A última vez, tá? Colou mesmo? Vamos fazer mais uma? A última? A última, então. Olha pra ponta dos meus dedos. Isso. Relaxa. Dormindo, relaxado. Bem relaxado. Isso, bem relaxado. Respira fundo, relaxado. Vou contar até 3 agora e você vai ficar mais relaxado ainda. Mais relaxado ainda. Relaxa. Toda vez que eu toco no seu corpo, você relaxa mais ainda. Ok? Boca colada, gente, com super bonde, ok? Boca tá junto até 3. Quanto mais eu conto junto até 3, mais ela fica colada. 1, mais colado ainda. 2, ninguém vai abrir sua boca. 3, colada. Como é que você chama? Abre seus olhos, tudo bem? Como é que você chama? Pergunta pra ele, Rafael, quando ele vem. Quantos anos você tem? Pergunta aí, gente. Você é casado? Alguém pergunta aí alguma coisa pra ele? Você quer ganhar 10 reais? Se você falar quer, eu te dou. Quer? Não. Fecha os olhos, dorme. Isso aí foi um hipnólogo animador de festas, em uma área comum, com uma plateia descontraída. Agora imaginem comigo o que poderia ser feito com os melhores profissionais da área, em um lugar equipado com o que há de melhor e mais tecnológico. Seria possível ou não fazerem o que quiserem, controlar uma pessoa? O que vocês acham? Vamos conferir mais um trecho do documentário. MK Ultra. Em 1953, o diretor da CIA, Allen Dulles, declara que uma nova era na guerra psicológica já começou. Ele se refere a essa luta como uma batalha pela mente dos homens. A principal arma de Dulles nesse conflito é o projeto MK Ultra. O MK Ultra foi uma série de experimentos realizados pela CIA sobre o controle mental. O MK Ultra envolve incríveis 149 experimentos diferentes que testam os limites da mente humana. Alguém recebeu o LSD por 174 dias seguidos. Eles queriam ver o que acontecia. Outro experimento do MK Ultra utilizava 2 cateteres, um no braço direito, outro no esquerdo. No braço direito eles injetavam barbitúricos, no direito injetavam anfetaminas, só para ver quais eram os efeitos. Outra cobaia, o especialista em armas biológicas, Frank Olson, sofre um colapso nervoso após receber uma dose gigantesca de LSD em um coquetel. E acaba caindo ou se jogando de um prédio de 10 andares. O governo dos Estados Unidos nunca admitiu qualquer culpa e nem poderia, por motivos de segurança nacional. Eles pagaram à viúva de Olson uma grande indenização. E os termos desse acordo nunca foram revelados. Nos anos 70, os boatos sobre o MK Ultra não podem mais ser abafados, apesar de todo o esforço do governo. A CIA tentou apagar tudo aquilo. Ela destruiu a maior parte dos documentos. Cerca de 20.000 páginas sobreviveram porque foram erroneamente identificadas como informação financeira nos arquivos da CIA. Elas foram divulgadas nos anos 70 durante uma investigação do Congresso que finalmente trouxe a público toda a informação sobre o MK Ultra. Testemunhas que alegam ter sido vítimas dos experimentos de controle mental da CIA revelam as técnicas usadas pela agência. And then the drug began to take hold very rapidly because it was an IV injection, and things became very furry and very frightening. Outros métodos incluíam eletrochoques, alucinógenos,
privação sensorial e hipnose. O objetivo declarado do MKUltra era aprimorar a obtenção de informações de agentes capturados. Entre as vítimas inocentes dos experimentos encontravam-se universitários, soldados, prisioneiros e até a esposa de um membro do parlamento canadense. Nobody explained it to me. Nobody ever asked me if I was willing to do it or anything. De acordo com o governo, o MKUltra foi oficialmente encerrado nos anos 70. Mas os seus efeitos já vieram à tona? Nós não sabemos se eles ainda estão por aí. Quantas pessoas são literalmente bombas relógio aguardando o estímulo psicológico que as fará explodir? Você pode ter ficado espantado e pensar que isso é apenas com esses homens das ciências, pessoas influentes e poderosas que são as vítimas dessas agências. E pelo menos para nós aqui no Brasil, eu, você, cidadão comum, estamos livres. Afinal, por que iriam nos querer hipnotizar? Até porque já nos controlam. Vou te contar um segredo, meu caro inscrito. Eles já estão nos atacando há muito tempo, através de sua máquina mais poderosa que se chama TV. Se você não reparou, preste atenção em uma pessoa quando essa estiver assistindo a um jornal ou a um filme. Você vai perceber que ela parece estar em um estado de hipnose. O próprio nome se diz rede de TV, porque ela te prende, como se você fosse um peixe, porque você para eles é isso. Os games, as propagandas, tudo está sendo feito para te prender. Por exemplo, você não está interessado em comprar um celular, mas eles insistem em te mostrar propaganda. Mesmo que você não tenha dinheiro algum, eles sabem que você não está prestando atenção, mas mesmo assim pagam para que te mostrem esse comercial várias e várias vezes, e pagam muito caro. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles sabem que quando você pensar em um celular, mesmo que não tenha prestado atenção nas propagandas, aquilo fica na sua mente, e logo que o vendedor te oferecer outra marca, seu cérebro vai automaticamente se lembrar das informações que você guardou mesmo sem querer, e vira e mexe. Eles fazem suas experiências sem que você nem se dê conta. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no ano passado, 2 irmãos se suicidaram. A polícia investigou o caso e levantou todas as hipóteses que poderia levar esses 2 irmãos a tirarem a sua própria vida se enforcando. Foi investigado a escola se eles sofriam bullying ou maltratos, e nada havia de errado com eles. Até que eram bem queridos entre os professores e alunos. Na vida particular também, dentro de casa, com seu pai e sua mãe, eles também não tinham problema nenhum. Inclusive, a menina havia postado há poucos dias uma foto com seus pais, dizendo que os amava muito. Amigos e vizinhos também confirmaram isso. Nunca houve problema com a família. A polícia já estava quase desistindo, até que começaram a investigar os computadores dos irmãos. Nas redes sociais como Facebook, não havia nem ao menos discussão. Parecia mesmo um crime sem solução, até que encontraram uma comunidade fechada de um misterioso game que fazia pactos de morte durante o jogo. Outros casos logo começaram a aparecer, mas a polícia nunca descobriu nada sobre o tal game, pois ele sumia do ar. Só se sabe que alguns jovens se mataram por conta disso. Eu sei que vai ter alguns que vai dizer que essas pessoas são fracas, loucas, doentes mentais e que não estão nem aí para elas. Até no querido Chapolin, existe inclusive piadas para aqueles que são mais fracos, porque segundo a ciência, não são todas as pessoas que é possível hipnotizar. Vejamos um exemplo. Pois eu acho que o senhor é um charlatão. Como? O senhor também é adivinho? Já basta! O senhor não erra jácara rachada nenhum. Eu lhe aviso, essa falta de respeito vai lhe custar muito caro. Não me diga. Escute, o senhor não sabe que posso lhe hipnotizar e fazer com que haja como um chimpanzé? Meu caro amigo, em primeiro lugar, para hipnotizar alguém, esse alguém tem que ter um cérebro débil. Correto. Quer que façamos um teste? Não. Olhe bem nos meus olhos. Seus olhos estão pesados. Durma. Durma. Os seus braços estão pesados. Você está com muito sono. Agora você vai dormir. Durma agora. Está dormindo? Sim. Bom, agora escute bem. Vai começar a agir como um chimpanzé.
quando eu fizer assim. Agora você que está se sentindo especial, uma pessoa mais forte, você joga e não tem problema nenhum. Coloque sua mão estirada e preste bem atenção. Repare que seus dedos não são iguais e cada um trabalha de uma forma, mesmo sendo todos os dedos e estando na mesma mão. Entenda que uma sociedade justa deve ter leis e regras para que todos os tipos de pessoas possam viver com segurança e em paz. Esses são passos que esses malditos senhores do mundo estão dando para controlar até a vontade das pessoas. Isso é uma ideia que vem desde o passado. Quem assistiu meu vídeo Illuminati são maçônicos vai se lembrar do que eu disse. Eles seguem doutrinas satânicas. Eu apontei alguns deles. E quando a gente faz um trabalho sério e dedicado como eu tento fazer aqui para vocês, somos recompensados com a certeza de estar tudo certo. Vejam agora comigo esse trecho do documentário. E se lembre do vídeo. Se você não assistiu, pause aqui e clique aqui no link. E depois continue vendo esse vídeo. O desejo de controle sobre a mente humana remonta ao Antigo Egito e ao que eles chamavam de Livro dos Mortos. Ele fala de drogas, poções e feitiços mágicos combinados com o que nós chamaremos de estado hipnótico ou hipnose para se controlar a mente de alguém. 4.000 anos depois, um texto medieval chamado Malleus Maleficarum, ou Martelo das Bruxas, serviu de manual de instruções para a Inquisição. Literalmente, milhares de pessoas foram queimadas em fogueiras por causa deste livro. Ele era usado para obtenção de confissões falsas de bruxaria, o que levava à pena de morte. A influência do antigo texto ainda é sentida, centenas de anos depois, na obra de um alemão do século XVIII chamado Franz Mesmer. Mesmer foi um cientista e médico brilhante que, para curar as pessoas, desenvolveu a teoria do magnetismo animal, que era a ideia de manipular e controlar a energia corporal para propósitos médicos. 1776, no palácio do rei Luís XIV. Mesmer convence os membros da corte de que sentirão convulsões de prazer se tocarem um barril cheio de raspas de metal comuns. Quando muitos nobres desmaiam ou têm convulsões, Mesmer se torna o primeiro a provar a existência do poder da sugestão. O rei e seus conselheiros entenderam como Mesmer e suas ideias podiam ser perigosas, então ele foi praticamente expulso, mas hoje o nome dele é conhecido. As informações batem realmente com o nosso vídeo. Eles seguem doutrinas maléficas que só querem dominar porque se acham especial e melhores do que a maioria. E pelo menos para os demônios que eles chamam de deuses, isso é o correto. Uma vez disse um imbecil que não recordo bem o nome, mas pelo que me lembro era algum figurão de Roma. Alguns homens nascem apenas para carregar nos ombros alguns especiais. Muita gente não gosta quando se compara a nova ordem mundial com religião. Mas não dá para separar as duas coisas, porque quando você entra a fundo, você cai sempre no mesmo: sociedades secretas e suas doutrinas demoníacas. Para encerrar nosso vídeo de hoje, preparei 2 testes para você ver se o seu cérebro é suscetível a ser hipnotizado. Aviso: pode causar enjoo, dor de cabeça, mal-estar e tontura. O desafio é olhar por pelo menos 25 segundos fixamente para o primeiro vídeo que irei mostrar agora. Você não deve nem ao menos piscar os olhos. Se você não quiser fazer o teste, pode parar por aqui, pois a matéria já se encerrou. O teste é apenas um complemento. Vamos lá, se você é o corajoso. Meus parabéns por ter conseguido. Se você conseguiu ver todo o vídeo concentrado, sem nem piscar os olhos pelos 25 segundos, isso quer dizer que você tem uma mente forte. É difícil hipnotizar em você. Se você sentiu alguma coisa, é bom ter mais cuidado com o que você joga e assiste. Você é mais suscetível a ser hipnotizado e induzido a fazer coisas que você talvez não faria. Agora o segundo, que é o teste de fogo. Se você passar por esse agora, sem sentir absolutamente nada,
pode ficar certo que o único jeito de te hipnotizarem será com alucinósios. Vamos começar. Conseguiu passar sem sentir nada. Isso quer dizer que é impossível você ser hipnotizado sem o uso de algum medicamento alucinógeno. Tá de boa, hein, garoto? Você tem um baita cérebro. Para você que não conseguiu, não se preocupe. Há muitas maneiras de treinar o seu cérebro. Mais pra frente ensinarei alguns métodos para fortalecer sua própria mente. Esse vídeo foi uma dica de Leonardo Fonseca, que recebe agora seu terceiro selo Pikachu de altíssima qualidade. Desse jeito, o Léo vai ter que comprar uma fazenda. Uma vez me perguntaram para que serve o selo Pikachu, e ele serve para muitas coisas. Uma delas é serviços domésticos, como aguar seu jardim, por exemplo, ou te ressuscitar com choque se você infartar. Em alguns casos, até mesmo ligá-lo na bateria do seu carro caso ele não queira pegar. Besteiradas à parte, é uma forma de dizer muito obrigado a você que manda sua dica. Também pretendo dar uma premiação para aquele que tiver mais selo. Não sei o que vai ser, mas pode ser uma camisa, um bonequinho, sei lá. Alguma coisa eu invento. Bom, um abraço e até o próximo encontro. Sempre encarando o sobrenatural.